Resumão da rodada, meu amigo, o Fluminense não jogou ainda. 3 jogos acontecem só amanhã, nessa segunda-feira. Mas essa se tornou uma daquelas rodadas onde a vitória do Fluminense é crucial. A rodada não está sendo boa e só o que pode salvar é uma vitória do Fluminense. Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E a gente fala aqui nesse vídeo sobre a nossa rodada, a rodada de número 29 do Campeonato Brasileiro. A gente joga só nessa segunda-feira contra a equipe do Vasco. Ainda tem outros 3 jogos nessa segunda-feira. Mas a gente já sabe, a gente já tem noção de que sim, o Fluminense vai precisar vencer. E eu vou explicar o porquê. Vamos falar rapidamente aqui da rodada. No geral, uma rodada com um jogo, né, muito chamativo, né, o jogo entre Flamengo e Palmeiras rouba um pouco as atenções porque a gente está falando, da reta final do campeonato, dos 2 times que ainda estão na briga pelo Campeonato Brasileiro jogando, então você acaba tendo um pouco mais de atenção, né, voltada para esses jogos. O jogo do Fluminense está sendo nessa segunda-feira, inclusive, com outros 3 jogos, por conta, principalmente, do feriado, né, do Dia do Comércio, um monte de gente aí. Eu costumo dizer que o feriado do Dia do Comércio é o feriado daqueles que não têm feriado. Por várias vezes. A galera que trabalha em shopping, por exemplo, acaba sendo esse dia. Vamos lá, tá? Vamos falar dos jogos aqui. Eu não vi os jogos, mas eu vi os melhores momentos de todos os jogos, pelo menos, né? Corinthians 1-0 no Atlético Mineiro. Continua aquele miolão ali trocando ponto, né? Eu boto até o Vasco nessa conta também, mas Vasco, Bragantino, Corinthians, Grêmio, Ceará, Internacional, Atlético Mineiro. E daria até pra botar o Santos, mas acho que esse jogo de amanhã interfere muito, né? Porque essa galera fica trocando ponto entre si e agora, por exemplo, o Corinthians ganhou o Atlético Mineiro. E foi um massacre, inclusive, do Corinthians. O Atlético Mineiro é um time muito pobre nesse campeonato, tem que estar, graças a Deus, se não cair, tá? Provavelmente não vai. O Cruzeiro 1-0 no Fortaleza não foi um grande jogo do Cruzeiro, mas que se consolida, praticamente garante a sua vaga na Libertadores, né, com esses 56 pontos. Matematicamente não está garantido ainda o Cruzeiro, né? Mas, enfim, praticamente garante a sua classificação. Se você olhar ali por pontuação, né, os 56 pontos que o Cruzeiro tem hoje te dão 55% de chance de classificar para a Libertadores, sendo que ainda faltam para o Cruzeiro 9 jogos. Então, tá classificado para a Libertadores do ano que vem, enfim, praticamente garantido a equipe do Cruzeiro, apesar de não ter sido um grande jogo. E há um tempo atrás eu falei que o Sport era um zumbi no campeonato. Zumbi nos filmes, e inclusive eu falo aqui agora que o Inter ganhou, né? Nesse domingo, 2-0 do Sport, um jogo... O Sport teve suas chances, mas enfim... o Sport é um zumbi. O que é um zumbi no campeonato? Ele tá morto. O Sport já está rebaixado, não está matematicamente rebaixado, mas já está rebaixado. E o único objetivo ali dele é um zumbi, é atacar quem tá vivo. E é isso. Eu não vou dizer que o Fortaleza é um zumbi, tá? No campeonato. Porque a impressão que dá é que o Fortaleza, apesar de nos últimos 5 jogos, né, o Fortaleza teve ganhado 2, a impressão que eu tenho do Fortaleza, e falo isso com tranquilidade porque a gente não enfrenta mais o Leão do PC, a impressão que eu tenho é que o Fortaleza não agride mais ninguém nesse campeonato. Ele tá ali... Fortaleza Juventude. O jogo de quinta-feira do Juventude contra a gente e o Sport são 3, assim, que estão... Se escapar, eu acho que eu não consigo nem chamar mais de milagre. Não vale a pena gastar minutos falando sobre uma escapada do Fortaleza, do Juventude e do Sport se você não for um canal, um podcast, alguma coisa especializada nesses clubes. Bem, Flamengo e Palmeiras. O jogo do roubo, né? Assim, o dirigente do Palmeiras não pode falar, né? Enfim, mas eu posso e convenhamos, sim, o jogo do roubo. O Palmeiras foi roubado pelo Wilton Pereira Sampaio no jogo contra o Flamengo. Eu não posso rodar aqui a imagem, mas... assim, olha isso aqui, ó, pra vocês terem noção. Vou botar a imagem aí na tela. Eu odeio analisar por print, tá? Mas foi muito, não foi pouco pênalti, foi muito pênalti. Isso aqui tava 0-0. O resumo que eu acho que ficou nesse final de semana pro Brasil foi que fazer pressão vale a pena.
vale a pena você encher o saco, você pressionar a arbitragem, enfim, acho que isso, o retrato que foi isso, o Flamengo fez essa semana inteira, e aí na coletiva vai o diretor de futebol, o José Boto, vai o Felipe Luiz, ou sempre, nossa, Felipe Luiz, um gentleman e tal, aí vai pra coletiva falar que se tem um time que não pode reclamar de arbitragem no Brasil é o Palmeiras, aí o outro vai também pra dar entrevista e fala que quem tá reclamando da arbitragem é porque não tá acostumado tá acostumado a roubarem pra eles. Foi o que o Boto falou, mais ou menos, ali, né, sobre o jogo. Óbvio que o jogo o Flamengo não foi melhor do que o Palmeiras. Foi melhor porque ganhou, né? Mas dentro do jogo o Palmeiras pressionou bem mais. Mas aí, convenhamos, o pênalti. Foi pênalti, inclusive, mas foi falta no Bruno Fux antes. Isso é outro ponto também. Pedro dá empurrão no Bruno Fux, recebe a bola na frente, o Bruno Fux levanta e faz o pênalti. A gente já viu uma série de lances do Fluminense sendo anulados porque no início da jogada teve uma falta. E aí esse não foi? Enfim, um negócio patético e ridículo que beneficiou o Flamengo. O Flamengo foi beneficiado. O Flamengo está na vice-liderança empatado em pontos do Palmeiras porque foi beneficiado pela arbitragem. Isso é um fato. E também porque o Aníbal Moreno errou o passe, né? Deram mole. O Palmeiras ir pro vestiário perdendo por 2-1 era erro da arbitragem. O Flamengo ir pro vestiário ganhando por 3-1 foi mole do Palmeiras também, convenhamos. Mas vou parafrasear o Deco pro Palmeiras, tá? Alô, torcida do Palmeiras, eu tô dando muita moral pra vocês. Mas vou parafrasear o Deco, né? 2012, Fluminense e Atlético Mineiro. Se eu não tô enganado, foi 28ª, 31ª. Foi mais ou menos isso dali de rodada. O Fluminense jogou contra o Atlético Mineiro. Disputavam os títulos, os dois, né? E teve um jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense no Independência, né? O Mineiro estava em reforma. O Atlético Mineiro ganhou por 3-2 do Fluminense. E o Deco deu uma entrevista falando: eles ganharam aqui hoje, mas a gente vai ser campeão. Eu fui conferir aqui, foi 32ª rodada esse jogo, né? O Fluminense naquele momento, que a diferença do Fluminense era maior, o Fluminense tinha 6 pontos de diferença para o Atlético Mineiro e era a 32ª rodada. Agora tá empatado, faltam 10 rodadas, mas enfim, a União Flumeira segue forte, né? E a União Flárbitro também segue forte, né? Vamos lá, para a parte que nos interessa da tabela. Que merda, hein? Por quê? Hoje a nossa disputa seria com Mirassol, Botafogo e Bahia, olhando para o São Paulo. Pois bem, não falaremos neste canal mais sobre o Mirassol por um tempo, tá? Se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, nada disso teria acontecido. Se a gente tivesse vencido, que sai empatado, né, com o Mirassol nesse momento teria, por exemplo, 49 e nós teríamos 44 pontos, estaríamos 5 pontos atrás com 2 jogos a menos. Mas não, a gente perdeu para o Mirassol. Então, o Mirassol é G4. O G4 pra gente, neste momento, é um assunto que não convém. O Mirassol venceu por 3-0 o São Paulo, com 2 erros clamorosos do árbitro de campo. 2 pênaltis ridículos que o árbitro de campo não dá e o VAR salva ele. E acerta, né? No final das contas, a justiça foi feita e o Mirassol ganhou por 3-0 do São Paulo. Mirassol, o melhor desempenho dentro de casa no sentido de derrotas, né? O Mirassol simplesmente não perdeu como mandante. Só ele e o Flamengo não perderam como mandante. A campanha do Palmeiras e do Cruzeiro também é igual, tá? São 35 pontos igual, só que como mandante, né? Só que eles já perderam, mas empataram menos. O Mirassol não perdeu como mandante. É um absurdo. E aí o Mirassol foi embora, né? 52 pontos. Mesmo que a gente ganhe nessa rodada, ganhe o Vasco nessa segunda-feira, a gente vai ficar ainda a 8 pontos atrás, com um jogo a menos, mas a menor diferença possível nesse momento é 5 pontos atrás do Mirassol. Então o Mirassol foi embora. Qual que é o lado bom? Segurou o São Paulo. A gente tem 3 pontos a mais que o São Paulo, com 2 jogos a mais que o São Paulo. E, além disso, a gente tem 2 vitórias a mais que o São Paulo, ou seja, como se a gente tivesse um ponto a mais. Então, a nossa 7ª posição, ela tá, neste momento, muito garantida. Tá? Você pode falar, pô, Gabriel, o pessimista vai vir. Mas e se a gente perder pro Vasco? O Vasco vai a 39. Beleza. Ainda assim, a gente vai ter 2 pontos a mais que o Vasco e 1 jogo a menos que o Vasco. Então, a gente está, neste momento, num grupo
que Vasco, São Paulo, o Red Bull Bragantino que joga nessa segunda-feira, olham pra gente num grupo separado. A gente está num grupo, hoje, que tem Bahia e Botafogo. O problema é que o Botafogo ganhou por 2-0 do Ceará. O segundo gol do Botafogo é uma doideira, né, por sinal. Mas o Botafogo ganhou por 2-0 do Ceará, o único time a vencer fora de casa até agora, tá? Na rodada. Todos que jogaram em casa venceram, não tivemos empate na rodada ainda. E o único time a vencer fora de casa foi o Botafogo. 2-0 no Castelão, e prova aquilo que eu venho falando do Ceará, é uma gangorra, impressionante, é o Ceará. É vitória, derrota, empate, derrota, aí na próxima rodada vence, aí depois perde 2 seguidas, se Deus quiser. Mas é uma gangorra o Ceará. E o Botafogo foi a 46. O Botafogo tem 2 jogos a mais que a gente segue tendo. Você vê que pelo aproveitamento, o Botafogo tem 5 pontos a mais do que a gente, mas tem só 2% de aproveitamento a mais. Por quê? Porque se a gente ganhar, por exemplo, os nossos 2 jogos, né, que a gente tem a menos, a gente passa o Botafogo. A gente está 5 pontos atrás, mas com 6 em disputa. Então o Botafogo ainda está na nossa alça de mira. O Bahia não. O Bahia meteu 4-0 no Grêmio. Inclusive esse jogo estava acabando aqui na hora que eu estava acabando de gravar. Não sei se saiu mais algum. Golaço do William José, hein? Que pancada de fora da área. E o Bahia fez o seu dever de casa. Pegou o Grêmio, enfiou 4 e tá ali 5 pontos à nossa frente. Só que o Bahia tem a mesma quantidade de jogos que a gente, né? Tipo, a gente vai jogar nessa rodada, eles também têm um jogo atrasado. Então, a gente hoje, o Fluminense fazendo o que tem que fazer nessa rodada, esse é o tamanho da importância do jogo contra o Vasco. O Fluminense nesse jogo contra o Vasco define se continua na brincadeira por uma vaga na Libertadores. Se perder o jogo, o Fluminense ainda é o favorito caso abra uma vaga a mais. Hoje, o que o Fluminense está brigando, e a gente não pode contar com o ovo que a galinha nem pensou em botar ainda, que é esse tal desse G7, com o Flamengo ou Palmeiras sendo campeão da Libertadores e talvez o Cruzeiro sendo campeão da Copa do Brasil, a gente não pode colocar G7 na conta. O Fluminense hoje, ele está atrás, e ele vai precisar ganhar o Vasco, ganhar o jogo atrasado dele contra o Ceará no Maracanã. Hoje o Fluminense, ele aonde o Fluminense está na tabela, ele é o favorito a brigar com Botafogo e Bahia pela vaga na pré-Libertadores. Esse é o cenário. O Fluminense hoje, ele briga com Bahia e Botafogo por uma vaga na pré-Libertadores. E é o favorito, é o único time que está fazendo isso. São Paulo, Vasco, Red Bull, Corinthians, Grêmio, Ceará não estão brigando. O jogo dessa segunda-feira pode fazer com que o Fluminense se coloque como uma briga de igualdade com Botafogo e Bahia, porque vai estar 2 pontos atrás do Bahia, com o número de jogos iguais, ou 2 pontos atrás do Botafogo. E 2 pontos atrás do Botafogo, mas com um jogo a menos, ou seja, vai estar ali na disputa com esses 3 mesmo, e ainda vai segurar o Vasco lá atrás, abrir 6 pontos da equipe do São Paulo com um jogo a menos e com uma vitória a mais. Então assim, a vitória vai fazer com que, olha, a gente tem disputas no campeonato que é Palmeiras e Flamengo disputam o título, Cruzeiro e Mirassol estão para manter o ritmo e ir para Libertadores direto, Botafogo, Bahia e Fluminense estão na briga por 2 vagas de Libertadores. Essa é a vitória contra o Vasco que provoca isso. Uma derrota pro Vasco provoca o seguinte: Botafogo e Bahia estão na caça do Mirassol. O Fluminense, pelo menos por enquanto, depende de alguém ganhar uma Copa para ele poder ir para a Libertadores. Vai ser isso. O Fluminense ainda vai ser favorito contra São Paulo, até o próprio Vasco, o Bragantino. Mas esse jogo se tornou crucial. Nessa segunda-feira também tem Santos e Vitória. Jogo importantíssimo aqui embaixo, tá? Como na reta final a gente não pega mais o Vitória, não pega mais o Santos, quanto mais brigando esses times estiverem contra o Z4, melhor, tá? Por exemplo, na rodada que vem, o Vitória vai pegar o Corinthians e o Santos vai pegar, cadê? Santos e Botafogo. Então, se o Santos perde pro Vitória e fica empatado 31-31, a gente passa a ter um Santos desesperado jogando no Engenhão contra o Botafogo, podendo, né, conseguir uma vitória. Aí Neymar joga, sei lá. Na rodada seguinte, o Vitória pega o Cruzeiro, mas cadê? A rodada 32... Cadê o Santos? É Santos e Palmeiras. Não, aí eu já quero que o Santos escape já. Então, uma vitória do Vitória pode ser interessante pra gente ter esse time brigando um pouco mais, beleza? Mas é esse o cenário. E lembrando, tá? Fluminense e Vasco, no meu cálculo, pra gente chegar a 58, 59 pontos, era projetado Vitória. Então vamos torcer. É isso, tamo junto. Até a próxima. Valeu.